encontro. Eu sou a Catarina e ele é o Raul e este é o nosso espaço para conversas descontraídas sobre tudo o que nos apaixona. As nossas viagens, as nossas aventuras e, claro, a nossa vida a dois. Tudo isto sem filtros, portanto, senta-te, relaxa e junta-te a nós nesta conversa. Hoje o tema será muito especial para nós, é especial para mim, não é? Verdade. Basicamente, há um ano atrás estávamos precisamente neste momento a chegar ao acampamento base do Everest. Já tínhamos chegado? Não. Amanhã, exatamente. Mas quando eles estiverem a ver este vídeo, já certamente que nós já fizemos um ano desde que atingimos o acampamento base do Everest. Malta, vou dar aqui assim um contexto geral e vou já avançar que este vídeo terá, e este tema no fundo, terá uma parte 1 e uma parte 2, porque desde que fizemos esta aventura que tenho recebido imensas mensagens com imensas questões e para este vídeo não ficar muito longo, optamos então por fazer uma parte 1 e uma parte 2 do vídeo, tudo isto estruturado para vocês terem aqui assim um conteúdo muito bom. É assim, há malta que já diz que os nossos episódios de podcast já são longos, não é? Nós se gravássemos este todo assim de uma vez, ou se o disponibilizássemos todo de uma vez, pelo menos, ia ser um podcast de 2 horas e meia, fácil. Exatamente, fácil. Porque isto foi uma aventura longa, intensa. Sim. E desde já, malta, se vocês estão a gostar dos podcasts e dos vídeos dela, não se esqueçam de colocar o gosto, partilhar e subscrever o canal. Muito importante. Exatamente, okay? Sim. Pronto, então, força. Vou então fazer assim um contexto geral sobre este tema, que é, eu desde sempre que tenho o sonho de subir ao Everest. Só que, para quem não sabe, subir ao Everest é muito caro, além de toda a preparação física que aquilo exige e os riscos que se corre quem sobe ao summit do Everest. Digamos que não é o mesmo que acordar e dar um passeio no parque. Exatamente. Para vocês terem uma ideia, subir ao topo do Everest rondará à volta dos 80, 90 mil dólares por pessoa. Mais coisa, menos coisa. Mas só para terem ideia do valor que isso custa. E não é só isso, o tempo que demora, não é? Exatamente. À volta de 3 meses. Exatamente, só para chegar lá acima. Mas pronto, isso não será o tema desta conversa, porque nós não fomos ao topo do Everest, fomos ao acampamento base e, como eu estava a dizer, era um sonho desde muito pequenina, desde que eu andava no básico, desde que eu soube da história do João Garcia, que queria muito então por causa subir. do nariz, não é? Sim. Queria muito então subir ao Everest, mas sempre pensei que fosse impossível, até que nós fomos de lua de mel e conhecemos um nepalês nas Seychelles, lembras-te? Sim, lembro perfeitamente. Sim, na altura surgiu que eu tinha muita curiosidade de ir ao Everest, só que achava que era muito caro e que não haveria outra possibilidade senão ir ao topo do Everest. E ele teve-nos a explicar que não é possível, tanto a nível financeiro como exigência física, como a nível de tempo, é possível porque existem tours entre aspas, trekkings, até ao acampamento base do Everest, que é aos 5.364 metros de altitude. Então, malta, desde essa noite, esse jantar que tivemos com esse nepalês, que passamos a vida tipo ali assim a procurar mais informações sobre se era possível, preços, tudo e mais alguma coisa, e malta. E depois chegámos à conclusão que efetivamente era execuível e este rapaz que nós conhecemos lá nas Seychelles disse-nos: isto é giro, mas também convém irem com amigos, porque se for sozinho vai haver momentos que vai ser muito duro e se forem tipo com amigos normalmente tem sempre alguém a puxar o outro alguém e é sempre muito mais fácil. E nós estávamos na nossa lua de mel a pensar, mas quem é que iria alinhar numa aventura destas? Não foi fácil, malta, não foi fácil, mas depois chegámos à conclusão que quem seria as pessoas. Tínhamos as pessoas certas, não é? Tínhamos as pessoas certas. No fundo, para ela, esta viagem ao Nepal e ao acampamento base do Everest estava quase como numa gaveta. Sabem quando vocês têm aquele sonho que é praticamente impossível? Ok? Foi aí nesse jantar. Falando nisso, queres ir já por aí? Posso já contar a história do jantar? Pode ser. Ok, nós estávamos na lua de mel, Seychelles. Pronto, malta, vou-vos localizar outra vez, não é? Meio do Oceano Índico. A lua de mel. Porra, vocês sabem onde é que é o Oceano Índico. Escusas por aqui
espero bem que saia. Estávamos em Praslin. Sim, é uma ilha das Seychelles. Ilha das Seychelles, malta. Ok, incrível, ok. Lua de mel, ambiente porreiro. Então estávamos lá num restaurante e o gerente, sim, do hotel, e o gerente era nepalês, não é? Pronto, começou a falar connosco, ele percebeu que nós gostávamos de viagem, pronto, e a conversa alongou-se, e ele do nada diz que foi ao acampamento base do Everest. Nós chegámos a olhar um para o outro, tipo, gente, porra, como é que este gajo, não é? Inocentes, não é? Sim. Completamente fora da... É que nós sabíamos que ela tinha este sonho, mas nem investigámos. Sim, não... Era uma coisa tão fora do nosso âmbito, porque lá está, nós só pensávamos que era possível ir ao topo do Everest. No nosso caso, quase 200 mil euros, não é? Sim, para ir os dois, durante 3 meses. Era uma coisa tão impossível que nós nem pesquisámos, nem colocámos imediatamente de parte. Okay? E ele disse-nos que demorou 15 dias, e nós chegámos, oi, peraí, como é que demoraste 15 dias? E depois, não é? Nós aí... Eu pelo menos tive um preconceito que foi de gente, porra, como é que tu és nepalês e tiveste 100 mil euros para ir lá acima? A sério que pensaste isso? Sim, não que não hajam nepaleses ricos. Exatamente. Ok? Mas eu se fosse rico eu não estaria no meio do Oceano Índico a trabalhar num restaurante. Ok, percebo. Percebes? O teu pensamento. E eu fiquei assim a olhar para ele, porra, há aqui alguma coisa que não está certo. E foi aí que fomos pesquisar. Ok? E pronto, e daí começou esta jornada toda. Pesquisamos, mandámos mensagens, vimos o que é que era possível, o que é que não era possível, o que é que precisávamos, se podíamos fazer, se era possível, e sim. E sim, vimos que efetivamente era execuível, tanto a nível financeiro, como a nível de tempo, como já tínhamos descoberto qual seria a empresa que nós iríamos contratar para nos levar até ao acampamento base. Exatamente. A escolha que nos demorou mais tempo, se calhar, foi mesmo a escolha das pessoas que levarmos connosco, porque não saberíamos quem é que iria alinhar numa coisa destas. Sim, nós logo não foi nessa noite, mas foi nos dias seguintes. Depois o resto da lua de mel, isto era sempre o tema de conversa. Exatamente. Entre nós, como devem imaginar. Nós gostávamos da aventura, coisas fora da caixa, ainda por cima era um sonho que ela tinha, não é? Vamos fazer acontecer. E depois nós fomos pensando em pessoas que poderiam alinhar nesta loucura, não é? E o nome dele surgiu, o Cancela e a Catarina, não é? Surgiu o nome deles passado pouco tempo, foi uma escolha óbvia. Ele é meu amigo de infância, nós estamos super bem, também ali em trilhos, só que não estamos a falar de ir ali fazer um trilho num fim de semana. Exatamente, não é? Estamos a falar de ir para o Nepal durante 15 dias. E que tudo isto acarreta efetivamente um grande investimento, só pela viagem, mas por todo o material que também exige para fazer esta aventura, e então teria que ser pessoas que estariam dispostas a fazer esse investimento, que acredito que por muito dinheiro que algumas pessoas possam ter, sim, não estariam dispostas, ou isto não seria uma prioridade na vida delas. E não é só isso, é todo o contexto, malta, não é? Reparem, Nepal, nós ficávamos em aldeias que não tinham propriamente as melhores condições do mundo. Exatamente, tanto de higiene como alimentares. Iria estar sujeito a frio, não é? Não ter a melhor comida do mundo, tudo o que engloba toda esta jornada. Então surgiram-nos eles e propusemos. E por acaso a resposta deles foi mais rápida do que eu estava à espera, sinceramente. Exatamente. Foi eu lembro perfeitamente que eu falei com o Cancela e disse, vamos marcar um jantar, não sei o quê, e foi logo no jantar e olha, que tal, vocês alinham? Eles, sim. Não foi logo assim imediato, mas... do Cancela foi vamos, e a Catarina ficou assim, pronto. Sabes quem manda são as mulheres. É verdade. Mas pronto, é o que é, não é? Tudo correu bem e não poderíamos ter uma melhor equipa connosco. Sim, é verdade. Foram incríveis. Pronto. Olha, mas diz lá, como é que vamos fazer isto hoje? Pronto, então, hoje, o que é que eu tenho aqui preparado para hoje? Basicamente, então, como eu já vos disse, este episódio vai ser dividido em 2 sub-episódios relativamente a este tema. E se calhar agora eu vou perguntar aqui assim algumas coisinhas que foi habitual fazer aqui um jogo de perguntas e respostas, que é para então começarmos a desenvolver e dar conteúdo de ouro então aqui assim aos nossos ouvintes, pode ser? Pronto, então para começar, e se calhar já fomos começando e adiantando, que é como é que isto surgiu. Basicamente então, como tínhamos dito, foi durante a nossa lua de mel. Era um sonho antigo que ela já tinha, pronto. Exatamente. Tudo o que dissemos até agora. Agora então vou começar a parte mais concreta, que é
com quanto tempo é que nós organizamos esta viagem? Tens ideia? Que é para as pessoas também terem noção de quanto tempo precisam para se organizarem se quiserem ir numa aventura destas. Não foi muito tempo, porque nós estávamos a falar disto em outubro, novembro, não é? Foi o quê? 6, 7 meses de antecedência? 7 meses. Sim, Pronto. sim. 6, 7 meses. Exatamente. Não sei se não deveria ter sido mais. Se fosse agora, se calhar. Não, acho que foi ok. Foi ok? Não tivemos Ok. problemas. Imagina, já tínhamos começado a falar antes, mas começar efetivamente a organizar, planear, reservar a viagem, o trekking, a nossa preparação física. Sim, material, foi, etc. Exatamente, foi com 7 meses de antecedência. E se calhar agora, para contextualizar também as pessoas, propunha que dissesses qual foi a altura que nós fomos e porque é que escolhemos essa altura. Ok, estás a dizer porque é que nós fomos em final de abril e início de maio. Exatamente. No fundo há duas seasons, há 2 épocas do ano para irem para fazerem este trilho, ok? Do acampamento base, que é aquela época da primavera em que nós fomos, tipo abril, maio, junho, acho eu que sim, início de junho. Não. Já não. Normalmente é a primeira época abril, maio e a segunda época outubro, Sim, mas eles também fazem em junho, porque na altura o Basel disse que ia ter outro grupo quando nós saímos lá, por isso iria acabar no início de junho. Pronto, está como ela estava a dizer, abril, maio, ok? E depois a outra época é outubro, novembro, não é? Exatamente. Qual é a diferença e porque é que nós escolhemos abril, maio? Dias maiores. Ok? Isso faz muita diferença, principalmente em alta montanha, ok? Porque tu tens mais horas de dia, tens mais horas de luz para caminhares, ok? E como nós íamos estar em altitude e algumas etapas foram exigentes, nós queríamos estar com calma, completamente tranquilos. Sem aquela pressa de temos de nos despachar porque vai começar a escurecer, depois não conseguimos ver nada. E malta, como o Rolo daqui a pouco também vai dizer, ou eu irei dizer, na montanha não podem ir com pressa, é ir com calma. Sim. Portanto, esta foi realmente uma das decisões que nos levou a ir então em abril, maio. Malta, já sabem, não é? Gatos. Balu. Depois, outra questão foi relativamente ao frio, ok? Porque outubro, novembro é uma época mais fria. Apesar de ser, eu tenho quase certeza disso, mas acho que é das melhores alturas para subir ao Everest, ao Summit, o outubro, novembro, por ser mais frio mesmo, ou seja, há menos instabilidade, principalmente ali na Icefall. Eu lembro da altura de falarmos com eles quando nós estávamos lá. Não me recordo, certo? Eles dizem que há mais probabilidade de atingir o Summit. Apesar de ser bom para quem vai lá acima, nós não íamos, não sei. Ou seja, não apanhámos tanto frio como iríamos apanhar se fôssemos nessa época. A coisa menos boa de ir na primavera é que os campos e os sítios, os vales, por onde passávamos estavam menos floridos e havia menos. Mas em contrapartida, tínhamos as montanhas cheias de neve, tudo bonitinho. Sim, são paisagens diferentes, porque vinha a diferença é que na primavera, como vem do inverno, as montanhas ainda estão cheias de neve. Exatamente. Pronto, no outro, como vem do verão, já há mais. Acho que ambas são boas alturas, mas se eu tivesse que escolher novamente, voltaria a escolher na mesma. Sim, eu também. Abril, maio, porque eu gosto de neve. E nós que estamos habituados a não ter neve aqui ao nosso pé, acho que é giro. Sim, e depois dá-te outra estabilidade. Nós quando estávamos a marcar não pensámos nisto, mas depois já seria outra coisa a ter em conta, que é, quantas mais horas de dia tens, mais chances tens de helicópteros, transportes e coisas assim do género, ok? Porque como, não sei se tens aí, mas muito provavelmente tens, eu vou só fazer uma chega, que é, como o ponto de início do trek é Lukla é o aeroporto mais perigoso do mundo, para quem não sabe. Para quem não sabe. Então, vocês ganham, como os dias são maiores, ganham aí umas horas que pode fazer toda a diferença a nível de conseguirem voar ou não conseguirem, ok? Por isso dá-vos mais possibilidade de as coisas correrem bem. Exatamente. Okay? Não é mandatório, isto não é regra, porque a meteorologia ninguém controla, não é? Mas pronto, por isso é que eu também voltarei a ir. Sim. E se calhar então podemos falar aqui assim um bocadinho do aeroporto de Lukla, porque se calhar muita gente não sabe, mas explicar porque é que é o aeroporto mais bonito, mais perigoso do mundo. Sim. Ok, malta, Himalaias, ok?
É tudo gigante ali. Ali, vocês aterram, já estão aqui a 3.000 metros já? Não, acho que estás a 2.000 e tal, 2.000 e tal. 2.800, por aí. Pronto, estás muito alto já, ok? E o caminho até a Lukla, até o aeroporto, é só cordilheiras à vossa volta. O avião parece literalmente uma ervilha ali. Porquê que aquilo é engraçado? É um aeroporto engraçado. Não há nenhum sítio, quando construíram o aeroporto, não havia nenhum sítio onde conseguissem ter o comprimento de pista adequado para um avião pousar, mesmo que seja daqueles pequeninos, tipo quase avionetas. Então o que é que eles fizeram? E mesmo este não tem, ok? Então o que é que eles fizeram? E eles fizeram uma rampa, ok? É aquilo, vocês têm aqui a montanha, e eles fizeram assim uma rampa a descer, que é para o avião pousar. Ou seja, o avião, quando está a pousar, ele vai a subir, ou seja, vai abrandar mais depressa, então não precisa de tanta pista. Okay? O mesmo acontece ao contrário, que é ele quando vai a descolar, ele vai embalado, ganha mais velocidade em menos num curto de menos espaço de tempo, exatamente. Sim. Então pronto, malta. Montanha, rampa, aviões. Muitas das vezes não têm as melhores condições, não é? Segundo ouvi dizer. E pronto, aquele está sujeito a dar asneira. Como estamos em montanha, a probabilidade de tempos mudarem, ventos e nuvens e assim, aumenta muito. Então é normal que muitas das vezes o vosso voo seja adiado, cancelado. Muitas horas, cancelado. Daí eu ter feito aquela ressalva. Muitas das vezes a malta vai de helicóptero. Não é? Exatamente. Foi o que nos aconteceu. Sim, ao ir nós fomos... Atenção! E se calhar fazendo aqui assim uma chega, que é, nós compramos o pack de ir de avião, Sim. tanto a ir como a voltar para Katmandu. No entanto, na noite anterior à nossa partida para Lukla, o Sandeep liga a dizer, olha, não, manda mensagem a dizer, olha, fiz um upgrade ao vosso pack e vocês amanhã vão voar de helicóptero. Foi altamente. E malta, foi altamente. Começámos logo da melhor maneira, malta. Exatamente, sim. Eu nunca tinha andado de helicóptero. Eu também não. Era outro sonho teu? Não, era o sonho da Catarina. Era da Catarina, ok. Era o sonho da outra Catarina, que foi connosco. Foi de propósito. Foi incrível. Mas pronto, malta, agora coisas mais concretas. A nível de vistos, também era uma questão que me questionavam muito, que é como é que funcionam os vistos para entrar no Nepal. Basicamente existem vistos de 15 dias, 30 dias e depois tenho a ideia que são 60 dias, mas não quero precisar porque não tenho a certeza. Mas basicamente, como nós fomos 17 ou 18 dias, nós tivemos obrigatoriamente que comprar o de 30 dias. E eu tenho aqui assim os preços para vocês terem a ideia de quanto é que custa. Pronto, então como eu estava a dizer, malta, para vos contextualizar, o visto de 15 dias custa $30 e o visto de 30 dias custa $50. Depois, se vocês isto podem fazê-lo à chegada no aeroporto, vocês preenchem lá o visto, não há qualquer problema. Se quiserem pagar com multibanco, foi o que nós optámos, como é lógico, pagar com Revolut, têm que pagar mais $1 extra. Porque, aliás, nós mal chegámos ao aeroporto nem sequer tínhamos a moeda local, portanto teria mesmo que ser com cartão. Pronto, isto é muito simples, fácil, não há problema. Próxima questão, que é que empresa contratamos e o que é que estava incluído? Nós, malta, contratamos os Himalayan Masters. Eu vou deixar aqui assim a informação. São incríveis. Exatamente, e também posso deixar na descrição o site deles. Incrível! Se a empresa que é incrível é aquela, tratou-nos de tudo e mais alguma coisa. Basicamente, quando nós compramos o trekking, o que é que está incluído? O trekking tem incluído todo o alojamento, alimentação durante o trilho. E depois não tem mais 3 noites na cidade, na capital, em Katmandu. Vocês depois podem jogar como vocês quiserem, se querem um dia antes do trekking, 2 dias depois, ou 2 dias antes e um depois. Sim, o Sandeep é super flexível. E depois, o que é que tínhamos ainda mais incluído? Eles ainda nos ofereceram os sacos gigantes para levarmos o material todo durante a viagem, porque quando nós subimos ao trekking, nós podemos levar uma mochila de 7 quilos cada um, não era mais ou menos? 7 quilos, e depois cada casal, ou seja, cada 2 pessoas tem direito a um porter. O que é um porter? Um porter é um local que vai connosco e leva a nossa mochila grande, ou seja, nós durante a caminhada só levamos a mochila de 7 quilos no máximo,
que é com as coisas que precisávamos para aquele Nós dia. levávamos 2 mochilas de 30 litros e eles levavam o duffel bag, que eles chamam, que é aquela mochila grande onde tem o resto do equipamento. Exatamente, onde tinha os nossos sacos de cama para dormir, onde tinha as roupas para o dia seguinte, medicação que não iríamos precisar durante aquele dia, e connosco levávamos apenas só... Os essenciais para o dia. Exatamente, malta, como eu estava a dizer, então, nós basicamente levávamos mochila com os essenciais para a caminhada do dia, ou seja, alguns snacks, água, que mais é que levávamos? Máquina fotográfica, alguma medicação, caso... Levava máquinas, lentes, medicações, casacos, golas, bonés... Sim, sim. E depois... Essenciais dia a dia. E depois os porters então levavam o equipamento maior, que era a nossa roupa, o nosso saco de cama, mais comida que nós tínhamos, entre outras coisas, gel de banho, esse tipo de coisas. Pronto, e depois também ainda tínhamos um guia, ou seja, fomos nós 4, mais um guia, que era o Bazu, que nos ia explicando e mostrando o caminho. Tinha os 2 portas, porque os portas saíam cedo do alojamento e eles seguiam o caminho deles sozinhos, só com as nossas malas, eles não iam à nossa beira, porque eles iam a um ritmo muito superior ao nosso. Máquinas. Exatamente. Pronto, depois o Sandeep ainda nos emprestou casacos para menos 20 graus, porque malta, nós não iríamos estar a fazer esse investimento, porque depois nunca iríamos usar, e comprar um casaco para menos 20 graus é um grande investimento. É muito raro nós estarmos em situações de extremos como estivemos, não é? Estivemos onde? Na Escandinávia só? Sim, ainda assim não era preciso. Fomos a Tromsø e não tínhamos casacos de menos 20 e foi tranquilo. E então pronto, lá está, não se justificava, exatamente, não se justificava fazer esse investimento, e nós pensávamos que poderia, teoricamente, malta, só que também para vos contextualizar, vocês lá podem alugar ou comprar montes de material. Tudo, malta, se não tiverem nada, podem comprar lá tudo. Exatamente, então a nossa ideia era chegar lá e alugar um casaco de menos 20 graus, mas nem precisámos alugar porque o Sandeep emprestou-nos, exatamente. Depois ainda nos deu t-shirts, chapéus, garrafas de água, pastilhas para purificar a água. Eu andava com estas garrafas. Exatamente. Eu e todos, não é? Sim. Para vocês verem, então, realmente tinha tudo isto incluído, e na altura nós pagámos 1.500 euros por pessoa, não, 1.500 dólares por pessoa. Neste momento está mais caro, eu acho que neste momento está 1.640 dólares por pessoa. É normal. Mas depois nós ainda pedimos um extra, que é, eu queria muito dormir no acampamento base do Everest, porque eu, já que não posso subir ao topo, pelo menos ter uma noite no acampamento base do Everest. E na altura eu falei com o Sandeep, e pelo que me explicaram, o governo nepalês não permite que as pessoas que façam só o acampamento base durmam no acampamento base, ou seja, o acampamento base é somente para quem vai subir ao topo do Everest. Mas na altura nós falámos com o Sandeep e ele disponibilizou-se, falou com uma empresa que sobe ao topo do Everest, e eles emprestaram-nos algumas tendas então para nós dormirmos, e na altura tivemos que pagar mais 100 ou 110 dólares por pessoa por ter essa noite então extra no acampamento. Isto são 12 dias de caminhada, que são 8 a subir, 4 a descer. Uma ressalva importante, que é nunca, nem ninguém nos garantiu que nós iríamos fazer os 12 dias, malta, ok? Exatamente. Havia a grande possibilidade de não conseguirmos lá chegar. Ok? Por causa de, primeiro estamos em altitude, ok? Depois é sempre um esforço físico, depois há muitas condicionantes que podem acontecer, podiam ganhar uma intoxicação alimentar. Intoxicação alimentar é meio que é comum por aquelas zonas, porque imaginem só, não é? Vocês estão em altitude, estão num sítio tão remoto que muitas das vezes a comida que chega lá é às costas de alguém, ou então é num animal. Só no acampamento base é que chega de helicóptero e chega muito bem. Aliás, foi dos sítios onde comemos melhor. Exato. Por isso é bastante comum. Sim, aliás, e nada nos garantia eles não nos garantiam que nós chegávamos lá, e iria sempre depender de nós. Exatamente, e o nosso guia disse-nos que cerca de 35% das pessoas que tentam subir ao acampamento ou base do Everest não o conseguem. 35% é muita coisa. Sim, nós vimos muita gente Exatamente. Sim, porque tinham problemas de altitude, principalmente com problemas de altitude. Sim. Ou então intoxicações alimentares.
Sim. Pronto, depois, próxima questão. Como já vos tinha dito, o trekking durou 12 dias e eu vou-vos descrever aqui assim quais são as 12 etapas e quais são as altitudes máximas em cada uma dessas etapas. Acho que é importante para as pessoas terem esta noção. Então, primeiro dia, malta, fizemos Lukla Pading. Acho que é assim que se diz. Padding. Não fácil. As pessoas não vão ter noção, para já não sabem os números, não sabem como é que se diz. Não sabem se estou a dizer certo ou errado. Exatamente. E depois também não sabem onde fica. Ok, pronto. Então, primeira etapa, malta. Lukla Pading e Pading fica a 2.600 metros de altitude. Este dia nós fizemos a descer. Lukla fica mais alto do que Pading. Lembras-te? Sim. Pronto. Depois, segundo dia, fizemos. Segundo dia, Pading Nansha Bazar, 3.400 metros de altitude. Terceiro dia é dia da aclimatização. O que é dia da aclimatização? É quando vocês estão numa certa altitude, sobem a uma altitude mais alta e depois voltam a descer para dormir na altitude mais baixa. Sim, malta, vocês sobem bem e deixem. Sim, isto é bom para quê? Para o vosso corpo se ir habituando à altitude. Ou seja, vocês já estiveram naquela altitude mais alta, mas vão dormir na altitude mais baixa, que é para o vosso corpo não sentir que foi assim uma diferença brusca, entendem? Pronto. E sim, malta, faz todo o sentido. Faz todo o sentido, exatamente. A malta vai dizer, ei, que malucos, subiram e desceram. Nesse dia então da climatização, nós estávamos em Nansha Bazar, como vos disse, subimos até ao Everest Viewpoint. View Hotel, sim, um hotel em cima. E que fica então aos 3.900. Nós aqui já estávamos um bocadinho receosos, porque já estávamos ali quase a bater. E já víamos o Everest aqui, malta. Sim, já estávamos aqui assim a bater a barreira dos 4.000 metros e diziam que a partir dos 4.000 começavam elas. Sim. E nós estávamos um bocadinho nervosos, mas isto fica para a segunda parte do podcast, o que é que se passou nesta noite. Depois, quarto dia, Nansha Bazar, Tengbosch. Aqui batemos então os 3.900 novamente, como no dia anterior, mas para um local diferente. Sim. Esta foi aquela etapa dos monges, não foi? Sim, que fomos ao templo budista. Templo budista. Sim. Quinto dia, Tengbosch, Dingbosch. Aqui batemos então os 4.000 metros e fomos até aos 4.400. Nós aqui estávamos cheios de medo, lembras-te? Não? Estávamos um bocadinho receosos por causa Era aquela coisa de bater os 4.000 metros. Pronto, malta, sexta etapa, mais um dia da climatização. Desta vez fomos então de Dingbosch e subimos uma montanha até aos 5.000 metros. Neste dia atingimos os 5.000, foi assim um marco incrível. Porém, tivemos um problema que foi o mau tempo, inclusive começou a nevar. No topo desta montanha era possível ter uma paisagem incrível, segundo dizem. Uma vista panorâmica. Sim. Yeah. Nós não vimos absolutamente nada. Só víamos 1 metro à frente. Exatamente, porque estava realmente muito nublado e depois quando começámos a descer começou inclusive a nevar, portanto malta, não vimos nada. Sétima etapa, fomos então de Dingbosch até Labus. Labus fica a 4.900. Como eu vos tinha dito, no dia da climatização anterior subimos até aos 5.000, mas neste segundo dia ficamos então nos 4.900. Oitavo dia, o dia mais incrível de todos, que é Labus, acampamento base do Everest. Foi um marco muito importante. O acampamento base do Everest, como vos referi no início deste vídeo, fica a 5.364 metros de altitude e foi um dia muito marcante, pelo menos para mim. Muito fixe. E acho que para vocês também, sem dúvida. Sim. Foi assim um marco. A mim o que me marcou tanto não foi tanto a chegada ao acampamento base, foi mesmo o caminho todo até lá. Esse dia foi lindíssimo. E inclusive a noite e o dia que passamos no acampamento base do Everest. Sim, isso foi fixe. Foi incrível. Foi muito fixe. Depois, falar lá com a malta, muito fixe. Exatamente. Nono dia, o objetivo era então passar do acampamento base do Everest, descer para Gorachep. Para quê? Para no 10º dia acordar cedo em Gorachep, subir até Kalapatar. Kalapatar é basicamente um miradouro de várias montanhas, incrível. Uma pequena montanha, pequena. Incrível ver então aí o nascer do sol e depois nesse mesmo dia descer até Pangbosch. No entanto, nós não conseguimos subir a Kalapatar, porquê? Por causa de condições meteorológicas. No dia em que descemos do acampamento base para Gorachep, o nosso guia disse-nos, olha, amanhã a previsão é muito má,
vai estar a nevar, muito frio, muito nevoeiro e de certeza que vamos subir e depois não vamos conseguir ver nada. Vocês querem já descer e passam mais tempo em Nancha Bazar, ou querem arriscar na mesma, ficar cá à noite em Goroshep, que basicamente é o sítio com menos condições possíveis para dormir durante toda a jornada, e tentar arriscar, ver se conseguimos ver alguma coisa então em Kalapatar ou não. Depois de uma escolha muito difícil, para mim foi muito difícil essa escolha, optamos então por descer logo. E ainda bem que o fizemos, porque depois cruzámos com pessoas que fizeram essa tentativa de ir a Kalapatar e eles disseram que efetivamente não viram nada. Não viram nada. Portanto, malta, isto é uma probabilidade que também vos pode acontecer, que vocês têm tudo marcado, tudo reservado e depois por alguma questão meteorológica alguma coisa poderá vos escapar. Mas certamente que se vocês forem com os melhores guias, eles vão arranjar alguma solução para contornar este problema e conseguirem ver outro tipo de coisas se alguma coisa não conseguir, não correr bem, basicamente. Depois era Pangbosh até Nancha Bazar e no último dia Nancha Bazar Lukla. Basicamente foi então este o percurso de 12 dias de caminhada, fora aqueles tais 3 dias extra que vos falei que convém estarem na capital para tentar jogar então com algum stress que haja. Não se esqueçam aquela questão de Lukla, não há voos sempre, não há voos todos os dias, as condições climatéricas podem mudar, mas eles também, se forem com eles também vos mantêm sempre informados e agilizam a situação de mais um dia, mais 2 dias em Katmandu, por isso Exatamente. Tranquilo. Pronto, e agora se calhar eu pergunto-te se é necessário, e tendo em conta aquilo que nós passamos, se é necessário algum tipo de preparação física para partir então numa aventura destas. O que é que tu achas? É assim, não há nada que vocês possam fazer a nível excepcional para se prepararem para um trilho como este, claro. Tem que estar minimamente em forma, ok? Uma pessoa sedentária que não treina ou que não está minimamente em forma ou excesso de peso que vai fazer um trilho destes, se não estiveres habituado a andar, por exemplo, ou se nunca tiveres feito trilhos, não vais, não é? É só um desperdício de dinheiro, podes pôr pessoas em risco, mas não vale a pena fazer se não tiveres qualquer tipo de preparação. Agora, se for uma pessoa ativa que treina, que está minimamente em forma, também não precisas estar na melhor forma da tua vida, ok? Não precisas ser o David Goggins para fazer isto, malta. Exatamente, malta, nós somos o que somos, não é? Fala por ti. Porra. Não, malta, não. Aliás, porque a grande variável e o que vai influenciar mais? Sim, o que pode influenciar mais a tua desistência durante o caminho, ok? A única coisa é mesmo a altitude e isso não há nada que possas fazer para preparar o teu corpo, a não ser que já tenhas experiência em altitude, ok? Pronto, aí tendo experiência em altitude acho que a coisa já muda, ok? O teu corpo já atingiu aquela altitude, por isso já está meio que habituado e tu já te conheces melhor. Agora tu cá preparares para esta viagem a nível de treinar o teu corpo ou então estás preparado para a altitude, não há muito que possas fazer. Aliás, até consegues fazer mais durante o caminho, beber muita água, subir devagar, alimentar-te bem, uma boa noite de sono, isso impacta muito mais do que tudo o que possas fazer cá. Não se esqueçam, sendo minimamente ativo. Exatamente. Okay. Por isso não há grande preparação física que podes fazer cá. O que nós fizemos foi meia dúzia de trilhos antes, só para termos a nossa dinâmica em grupo e pronto, e fomos treinando normal, malta. Sim, e depois lá está, indo um bocadinho ao encontro do que falámos no início desta conversa, que é, se vocês forem com amigos, sempre dá uma força extra, porque quando algum de vocês está mais desanimado ou mais cansado, sempre tem o resto da equipa a puxar por vocês e depois há muito aquela coisa de... entreajuda e motivação, muito fixe. E depois é aquele pensamento de eu não posso desistir senão eu vou deixar os meus parceiros mal, percebem? E então toda a gente tenta dar o seu máximo para conseguir então toda a gente finalizar esta aventura, como é lógico. Porque, apesar de vocês não fazerem nada para se prepararem, chega ali dias em que é uma prova de superação, não é? Vocês estão mental, principalmente. Sim, é sobretudo mental, porque imaginem, vocês estão com pouco oxigênio, já estão com pouco, vocês estão com pouco. O ar começa a ficar mais rarefeito. Vocês têm oxigênio na mesma, eu dizer com pouco oxigênio, depois de ter estado com a malta que subiu lá acima, mas pronto, vocês têm menos oxigênio que o normal, aquilo sobe muito, pronto, vocês não ficam hospedados nas melhores condições do mundo, estão a ver, não é?
não tomam banho durante o dias, sono também começa a piorar. Não é igual, dormirem 4, 5 horas numa noite, pelos vistos é normal, não é, Catarina? Sim, porque segundo o que o nosso guia nos explicou, dormir 4, 5 horas na montanha corresponde a dormir 8 horas na cidade. Sim, porque as condições não são as mesmas. Exatamente, e depois, como vocês estão ali assim, com condições mais precárias, no desconforto... Tens de ter aquele espírito de sacrifício, no fundo, Exatamente, e o facto também de ir com amigos, isso ajuda, porque está ali toda a gente a puxar uns aos outros, conseguem se entreter muito mais, do que se calhar sozinho. Eu acho que o esforço psicológico é muito maior. E nós conhecemos, lembras-te, acho que era australiano, aquele australiano que estava a fazer pela 3ª vez sozinho, lembras-te? E ele nunca tinha conseguido chegar. Malta, a melhor dica que eu posso dar para vocês conseguirem fazer o caminho até ao acampamento base é não ouvirem a malta, porque há muitas histórias más e são as histórias más que às vezes ficam e marcam. E não é só isso, são essas que passam. As histórias boas não passam, malta. As histórias da malta chegar lá, sim, cheguei lá sem problema nenhum e desci. Isto não capta nada, percebem? É muito mais, fica-vos muito mais na memória e chama-vos muita mais atenção aquela malta em que teve problemas, em que já era... Nós estivemos com um australiano que ele até estava aí sozinho. Por acaso, agora que estou a pensar nisso, nem sei como é que ele estava aí sozinho, porque não é permitido. Mas pronto, ele tinha ido sozinho. Não, mas ele estava aí sozinho. Pois, estranho. Pois, não é permitido, mas pronto, não sei como é que ele passou depois nos controlos. Mas pronto, e ele estava-nos a dizer que já era a 4ª vez que ele tentava chegar ao base camp e depois desistia porque estava mal com a altitude. Depois aliás, ele na vez anterior tinha desistido na etapa imediatamente antes do acampamento base. Já viram o quão frustrante isto é? Frustrante. E depois vocês, à medida que estão a subir, vocês veem pessoas a vir de cavalo completamente mortas, vocês veem muita coisa e de tudo, mas se deixarem estas coisas começar a mexer com o vosso psicológico, eu acho que isso afeta muito os vossos dias, porque vocês já estão a pensar, aquele gajo também já não conseguiu, e se eu não consigo, e depois já não naquilo, e como vocês estão muito tempo a andar em sofrimento, ou a subir, pouco oxigênio, e ainda por cima há muitos troços em que a malta vai calada, não é? São muitas horas. Se vocês não tiverem cuidado, a vossa mente começa-vos a pregar partidas. E se calhar a dica mais importante que eu vos dou seria essa, que era: não ouçam a malta, principalmente a quem vos conta episódios menos bons, okay? Porque não é a maioria consegue. Exatamente. Okay? Esses 35%, toda a gente fala destes 35% que não consegue, mas ninguém fala nos 65% que consegue. Exatamente. Por isso, malta, sem stress, cada um é como cada qual, e é possível. Exatamente, malta. Há que pensar positivo. Sim, e esse é positivo. Principalmente o... E com amigos melhora muito, não é? Exatamente. Fica mais fácil. Sim, acho que, olha, a dica fundamental é: não vão sozinhos, porque psicologicamente é tramada, a vossa mente começa-vos a tentar sabotar. E não é só isso, tipo, mesmo em casal, nós não costumamos viajar com ninguém, malta. Nós já tivemos essa experiência, não foi fixe, então nós foi tipo marcámos bem, sim, marcámos bem essa opção, que pronto, viajar com malta, porque é rara a malta que tem a nossa, pronto, que viaja da forma que nós gostamos de viajar, é uma coisa muito nossa. Então nós estávamos, quando veio esta oportunidade, nós ficámos assim um bocado reticentes, até porque podem estragar uma amizade, por muito forte que ela seja, não é? Em viagem, principalmente neste contexto, nestas condições, sim, podia estragar uma amizade. Mas de facto, irem com amigos é totalmente diferente. Tem muitas horas mortas, há muitos momentos de palhaçada, há muitos momentos de risada, pegar uns com os outros, puxar uns pelos outros, conversas intensas, conversas mais, reflexões que podem ter. Também reforça muito uma amizade. Exatamente. Okay? E malta, e obviamente que no meio disto tudo, olha, houve risos, houve choro, houve tudo. Tudo e mais alguma coisa, malta. Tudo e mais alguma coisa. Exceto eu, não é? Eu fui sempre tranquilo. Toda a gente foi tranquila? Não, ela não. Ela viu-se a rasca para se ver. Eu? Sim. Claro que não. Não liguei a malta. Estou a brincar. Não. Pronto, depois... fomos todos incríveis. Exatamente. Depois, que tipo de alimentação é que nós tínhamos durante esta viagem? A melhor, malta. Sabem aqueles reels que se vê na net da malta que tem o matcha?
não é? Matcha. Matcha latte com gelo, malta, tínhamos um pequeno almoço com panquecas, waffles, não é? Por acaso tínhamos panquecas. Bacon, ovos, pequeno almoço de hotel. Não liguem, malta, ele está a inventar. Basicamente, Nada, que tipo de alimentação que nós tínhamos então durante esta caminhada? É possível. Mais ou menos, conseguirias ter outro tipo de alimentação, mas não quisemos ir por aí. Sim. Nós tínhamos uma alimentação vegetariana barra vegan. Nós três tivemos vegan, tu tiveste vegetariana porque tu chegaste a comer ovo. Não sim, chegaste? eu estiquei mais um bocadinho em alguns sítios. E porquê, malta? A carne que chega às montanhas vem, por exemplo, de Katmandu. E o transporte desde Lukla até a aldeia que tem essa carne é feito como? É feito através dos porters, que levam aquilo a pé e podem demorar dias. Sim. Ou seja, o nível de conservação da carne não é propriamente o melhor. O mesmo acontece com os ovos, e então daí nós termos então optado por ter uma alimentação vegan barra vegetariana. Sim, era há certos tudo muito... pontos que dá, não é? Para tu te esticares mais um bocado, mas mesmo assim o guia, não é? O Basu e a malta da empresa, assim, eles orientam-vos e dizem se é seguro, se não é seguro, o que é que podem comer ou não. O seguro é o ovo, não estou a dizer a carne. Eles sim, próprios, a carne não é. Sim, eles próprios dizem, risquem a carne da lista, vocês vão passar estes dias todos. Basicamente o que é que nós comíamos? Nós comíamos noodles com vegetais, arroz com vegetais, sopa de legumes, sopa de alho, que é muito boa para a altitude. Não é boa a sopa em si, não. Mas é bom para atenuar e para prevenir os sintomas da altitude. Sim, exatamente. Sim. Portanto, eu quando tinha isso, eu optava com medo de me dar alguma coisa. Não, eu ia para... É de cogumelos, não era a sopa? Não, cogumelos só conseguiste na Shabazá. Era muito boa a sopa. Sim. Ou então nós é que estávamos cheios de fome e já não comíamos assim de jeito há muito tempo. Exatamente. E muito chá. Muito chá, exatamente. Era o chá de limão, mel e gengibre. Não é assim que se diz, é o ginger, honey... Lemon tea. Ginger, honey, lemon tea. Exatamente. Era essa lógica, não é? Sim. Pronto. Eles já sabiam. Exatamente. Nós estávamos sempre a pedir isso. Pronto, então basicamente a nossa alimentação era, como eu estava a dizer, nas refeições principais era tudo então à base de comida vegetariana, vegan. Durante os lanches nós optávamos por, já levámos de cá alguns snacks, como frutos secos, chocolates para dar energia. Snickers. Olha, a Snickers, se quiser patrocinar. Exatamente, estamos aqui disponíveis. Ok, super fãs de Snickers. Exatamente. Pequeno almoço também estava incluído, ou seja, tinhas sempre as 3 refeições incluídas: pequeno almoço, almoço e jantar. Os lanches é que tinhas que levar conforme tu quisesses, ou então dava para parar eventualmente num ou noutro cafezinho que fosse existir durante o percurso, mas não tinha assim grande coisa, era tudo muito à base de chás, só que nós consumíamos era chás. Nesses cafés. As chás e os snacks nós levávamos, era mais isso. Exatamente. Pronto, e basicamente era isso. Agora vamos também explicar um bocadinho e dar o exemplo, ou se calhar até podes fazer tu. Tipo, o nosso dia, a nossa rotina durante um dia. Mas espera aí, houve um sítio em que nós comíamos bem. Que foi no acampamento base do Everest. Eu pensei que ia ser o pior sítio, o sítio em que íamos comer pior, mas foi o sítio onde estávamos mesmo à vontade. Ali eles diziam, olha, aqui como podes comer à vontade. Tínhamos tudo, olha, manteiga de amendoim. Sim, tinha tudo, ketchup. Olha, tinha carne, hambúrguer, batatas fritas, pacote. Hambúrgueres para nós, tínhamos batatas fritas, tínhamos tanta coisa. Foi incrível. E a comida era muito boa. Eu não estava à espera. Eu pensei que realmente no acampamento base fosse ter menos coisas, mas depois eu pensei, claro que não, tem que ter muita coisa. Claro. Porquê? Porque o acampamento base do Everest é onde o pessoal que vai subir ao topo fica lá durante meses. Pois. Então eles estão lá durante meses, eles obviamente que têm que ter umas boas condições. E vão muitos helicópteros para lá também. Sim, era o que eles estavam a explicar. Vêm muitos helicópteros a trazer comida fresca e alimentos frescos, então para as várias equipas que lá estão, e nós podemos desfrutar de uma dessas refeições. Sim, foi muito fixe. De uma não, 3 até. Fizemos almoço, jantar e pequeno almoço. E ainda lanchámos, que eles tinham lá montes de comida em cima da mesa, então nós comíamos as batatas fritas e coisas assim. Ai meu Deus, que saudades. Mas soube muito bem chegar lá acima e comer aquele hambúrguer. Acho que foi a melhor hambúrguer que eu comi na vida, e aposto que não é... Sim, porque na noite anterior, malta, quando nós estávamos em Labus, eu queria água e fui pedir então ao Basu a água, e ele disse, olha,
vai diretamente dentro da cozinha e enche lá dos garrafões que eles têm. Já sei. Enche a tua garrafa. E eu entro dentro da cozinha e vejo que havia lá um tupperware de massa com flor. E eu, a sério, nessa noite é escusado dizer que não comi massa. Comemos todos batatas com legumes. Ninguém garante que a batata... Estava boa, não interessa, mas eu pelo menos vi a massa estragada. Não vi a... Malta, o truque é nunca olhar. Exatamente. Nem pensem, não vale a pena, é aquilo, é para comer aquilo, pronto, comem aquilo e é isso mesmo. não há a pensar muito. Olha, não apanhámos nenhuma intoxicação alimentar, Não. Tranquilo. Que não mata engorda, não é? É isso. Pronto, e vocês ali precisam de calorias porque estão a gastar muitas. Exatamente. Por isso, Pronto, e então o que eu estava a volta dizer? O que eu estava a dizer, quanto à malta então, um dia da nossa rotina durante a caminhada, o que é que nós Durante a fazíamos caminhada, desde que levantávamos até nós que nos deitávamos? acordávamos cedo, ok? Por causa das horas de dia, não é? Nós queríamos um máximo de horas para fazer a caminhada durante o dia. Nós acordávamos, chegávamos íamos tomar um pequeno almoço logo, era sempre a mesma coisa. Era no alojamento sempre? Era café e depois tinha o quê? Podias escolher se querias uma torrada. Tu podias sempre torradas com batatas fritas. Batatas fritas tipo batata normal, mas eles fritavam a batata. Sim, eles fritavam a batata. Às vezes com ovo, outras vezes com não. E pronto. Mas era muito à base, ou panqueca, ou torrada. Torradas. Era, a maior parte das vezes era isso. Depois nós começávamos o nosso dia do trilho, não é? E depois havia duas variantes, que era ou nós fazíamos logo o trilho todo nos dias mais curtos e almoçávamos já no alojamento final, ou então nos mais longos nós fazíamos uma paragem a meio, almoçávamos lá num restaurantezinho. numa vilazinha, um restaurantezinho que tinha por lá, e fazíamos o restante do trilho na parte da tarde. Sempre devagar. Muito devagar, Muito devagar, sempre com muita água, ok? Pelo menos 4 litros de água por dia nós tínhamos que beber. Porquê, malta? Só para explicar aqui os 4 litros. É essencial por causa da pressão do teu corpo. Segundo o que nos explicaram, não temos certeza disto, até porque não somos médicos, mas o que nos diziam era, quanto mais alto vocês forem, era melhor vocês aumentarem a ingestão de água, porque vai diluir o vosso sangue e por sua vez vai diminuir a pressão que o vosso corpo tem, ok? Até porque vão mais vezes à casa de banho e etc. Não sei se é verdade ou não, resultou. Exatamente, okay, olha, connosco funcionou super bem, bebam 4 litros pelo menos. Na água tem uma questão, já para falar em alimentações e assim, que é, a água não é purificada lá, ok? Não é boa para beber a água, vocês têm que andar com pastilhas. Aquelas pastilhas purificadoras de água. Pronto, e resultam bem. Pelo menos não nos deu nada, porque vocês se bebem água, a água é das piores coisas para causar uma intoxicação alimentar. Exatamente. É lá, por isso, cuidado com a água. E pronto, chegávamos lá ao alojamento e pronto, depois era só conviver com a malta. Exatamente. Estava lá, entre nós, malta de fora, conhecemos muita gente. Sim, okay? sim. Ouvimos histórias de tudo. Sim. Okay? E pessoas de toda a parte do mundo. Sim, aliás, nós conhecíamos uns texanos que achavam que Portugal ficava na América do Norte. Sim, éramos vizinhos. Éramos vizinhos e não sabíamos. Enfim, mas eram grandes malucos. Sim. Sim. Australianos. Sim, australianos tinham muitos também. Brasileiros. Tentávamos falar com... Portugueses, também havia 2 grupos grandes de portugueses. Sim, vemos tugas. Há tugas em todo lado. Exatamente. Cuidado com o que dizem, porque... Há sempre um tuga lá. Há sempre um tuga a escutar. Nunca falámos mal de tugas, nem mal das pessoas, não, por regra. Mas mesmo assim... convivíamos com a malta e depois íamos dormir cedo a ver se tínhamos uma boa noite de sono. O meu caso raramente acontecia, aqui com ela é... Mais ou menos, até dormias bem, tomavas a medicação para dormir. Sim, mas não é um bem, era aquelas 4 ou 5 horas, pronto, estava incrível. Que é aceitável para a montanha. Sim. Pronto, mas não é bem. Ok. Pronto, e se calhar também convém referir quanto tempo é que nós caminhávamos por dia, não é, malta? Se calhar é uma questão que dependia um bocado, não é? Dependia, mas em média 5, 6 horas por dia. 5, 6 horas. É mais ou menos o tempo. Super tranquilo, malta. A nossa preocupação era mesmo ir devagar, lembrem-se. Era uma coisa que nós repetíamos, porque é muito fácil vocês serem influenciados pelos outros nestes contextos, não é? Porque há muita cena da competição, a malta a passar por vocês, a andar mais rápido. Malta, lembrem-se, na montanha não há heróis. Sim, e nós vimos muito isso, que foi... Não há heróis na montanha, malta. Diz. Nós vimos muito isso, que foi...
quando começámos a fazer o trilho, havia gente a andar a todo o gás. E uma coisa é certa, nós nunca mais vimos essas pessoas. E não foi porque elas foram demasiado rápido e desceram demasiado rápido, não, porque elas não passaram por nós. Elas simplesmente sentiram-se mal e tiveram que parar ou então regressar porque o corpo delas não se habituou à altitude, efetivamente por isso, porque as pessoas iam demasiado rápido. As pessoas têm que perceber que não podem brincar na montanha. E essa foi uma das lições que eu aprendi durante esta caminhada, que é respeitar o tempo. E o respeitar o tempo na montanha, como levo isso como ensinamento para a vida. Porque as pessoas acham que podem fazer aquilo a correr, que estão habituadas a praticar exercício, a fazer trilhos em montanhas, mas se calhar não estão habituados à altitude. E a altitude é uma coisa que pode estragar a vossa aventura que vocês já investiram nela, não é? Vocês pagaram para estar ali e depois ficar... E se correr tudo bem, não é? Sim, e depois perderem tudo porque simplesem por uma parvoíce, por quererem... Sim, é ego, por quererem fazê-lo demasiado rápido, acho que... A serem os maiores. Malta, pensem nisto, que é... Se vocês precisarem de uma lição de humildade, não há melhor viagem que fazer do que esta, ok? Exatamente. Até porque vocês têm esta questão do ego. Malta, pensem assim. Há ali Sherpas ao vosso lado. Passou um Sherpa por nós, que nós nem daríamos nada por ele, não é? O gajo já tinha subido 28 vezes, não ao acampamento de base, malta, ao Summit, ok? Exato. E ele estava a ir ao nosso ritmo, ok? Um gajo que já subiu 20 e tal vezes, ou 28 vezes. Aos 8.000 e tal metros, portanto pensa. Por isso, se um gajo desse sobe devagar, tranquilo, com calma, para que é que vamos ser nós... os tugas que estão a fazer aquilo pela primeira vez, que vão apressar o passo. E era um lembrete muito forte para nós, que é, sempre que nós víamos a malta a passar por nós, ou então ouvíamos estas histórias, mesmo nos dias da climatização, lembro-me de um dia que nós saíamos sempre cedo, não é? E a malta passava por nós, subia e descia rápido, para fazer aquilo rápido, para depois aproveitar, para estar ali com a malta, e nós tínhamos sempre a preocupação de, vamos devagar, tranquilo. Tanto que eu tirava as minhas fotos. No último dia da climatização que nós fizemos em Dingbosch, quando terminámos, éramos os únicos na montanha. Até foi fixe. Não havia mais ninguém, nós fomos literalmente as últimas pessoas a sair da montanha. Fomos muito devagar, porque nós tínhamos mesmo a noção que se não aclimatizássemos bem ali, depois os próximos dias, que eram os dias importantes, podíamos tentar tudo a perder. Exatamente. Então nós queríamos estar o máximo de tempo possível já em altitude, para o nosso corpo se habituar. E é isso, malta. Por isso é que eu disse, não ouçam tantas pessoas durante o caminho, porque só vão ouvir as histórias mais, e muitas dessas pessoas até foram deste tipo de pessoas, não é? Que foram a correr ou deixaram um ego a apoderar-se da situação. Por isso, se precisarem de ganhar a humildade, exatamente. é fazer esta viagem. Até porque tem Sherpas ao vosso lado, malta. E garanto-vos, os Sherpas são umas máquinas. Exatamente. E pronto, malta. E então, se calhar, recapitulando um bocadinho e dando mais ênfase a esta questão, que é cuidados a ter com a altitude. Já foste falando um bocadinho disto ao longo do vídeo, mas queria muito dar ênfase a este assunto, porque realmente para mim é um dos segredos para conseguir ter uma jornada tranquila. Sim, não subestimar, não é? Sim, quero que digas então quais são os principais dicas, no fundo, para te proteger da doença da altitude. Pronto, ir devagar, beber muita água, comer bem, dormir bem, essencialmente é isto. Exatamente. E pronto, e agora para terminar esta primeira parte do episódio, eu questiono qual foi as dificuldades que tu mais sentiste durante este trekking. Tens assim alguma dificuldade que tenha sido bastante sentida no teu caso? É assim, no meu caso a grande dificuldade vai sempre bater no sono. Ok. Sim, mas também então será mais por aí. Porque sono, malta, os sítios onde vocês dormem, como é que se chama? Não eram as tea houses. As tea houses, primeiro, não têm isolamento nenhum, malta. Okay? Aquilo no fundo, são quase como barracas, não é? Aquilo é por chapas, aquilo está produzido por chapas muito finas. Então, muito frio lá dentro, muito barulho, principalmente no início da noite, não é? Isto não tem as melhores condições do mundo, não é? Vocês não têm um colchão XPTO lá em cima. Se tiver um colchão já é bom.
dormi em sacos de cama e pronto. Em alguns sítios tinha que dormir de roupa porque estava frio. Em quase todos. Quase todos. Então pronto, a minha grande dificuldade acho que é O sono. sim, uma boa noite de sono. Sim, Mas também convém realçar que tu já tens por norma essa dificuldade. Sim, já tenho que dificuldades. viajas. Okay. Sempre que viajas tens essa dificuldade. Sim, mas mesmo assim, para tu teres dificuldades com isso, por isso não. Sim, eu também senti um bocadinho com isso, mas a minha maior dificuldade foi mesmo frio no acampamento de base do Everest. Porquê, malta? Foi? Sério? Foi. Mas eu fui a única, atenção, eles não sentiram nada disso, os 3 dormiram bem, só que nós estávamos a dormir diretamente em cima de um glaciar. E então, para nos protegermos, o que é que nós fizemos? Nós levámos umas mantas térmicas e colocámos a manta térmica entre o gelo e o nosso saco de cama para nós não estarmos em contacto direto com o gelo. Só que, malta, eu sou aquela pessoa que a dormir dou voltas e voltas e voltas. Sim, ela mexe. Durante a noite, o que aconteceu? E eu dei tantas voltas que saí fora da manta térmica e estava diretamente a dormir em cima do glaciar. Eu apanhei um frio. Já não me lembrava disso. Frio desgraçado. Meu Deus. E depois eu falei convosco e vocês, não, nós dormimos quentinhos, não sei o quê. Era a manta térmica, e depois era a manta térmica. Uma coisa que nós não dissemos, os Himalayan Masters também nos emprestaram um saco de cama de menos 20. Um saco de cama de menos 20. Sim. Exatamente, sim. Que é essencial, que foi essencial nesta noite. Acho que foi das poucas vezes que o usamos até. Exatamente, só foi nesta vez, Foi nesta noite, acho eu. Acho que foi. Porquê, malta? Porque nós também levávamos um lençol cama. Eu não sei se vocês sabem, se já alguma vez viram. Se não viram, eu posso deixar uma imagem aqui assim no vídeo. Ou nós dormimos nas camas das tea houses, ou então neste caso dormimos num saco de cama que era emprestado e que porventura alguém já dormiu lá. E nós não queríamos estar a dormir em contacto direto então com as camas ou com o saco de cama. Então na Amazon compramos os lençóis cama que tu enfias dentro do próprio saco de cama ou dentro da cama e tu estás em contacto direto com esse teu lençol e o lençol é que está em contacto direto com então o saco de cama emprestado. Uma questão de higiene, é muito prático, aquilo é super levezinho. Eu depois vou deixar super mesmo... compacto. Sim. Olha, foi das melhores compras que nós fizemos a nível de equipamento. Aliás, nós já usamos na Índia, também levamos para dormir na Índia. Usamos em quase todos os lados, em quase todos os sítios, para dormir. Exatamente, a não ser que sejam hotéis bons. Nunca Agora, tinha pensado nisso, mas foi das compras. E foi aquilo que custa tipo 5 euros. Não foi nada, amor, foi 20. 20 euros? Sim. Escândalo. Sim. Mas pronto, já usámos bué. E aquilo é muito fixe. É prático. Sim, mas pronto, basicamente foi essa a maior dificuldade. Não foi a questão da comida, porque eu até gosto de comer nós aqui mais essas comidas, não há problema. Não sou aquela pessoa que enjoa de estar sempre a comer o mesmo, não. Portanto, acho que se calhar a minha maior dificuldade foi mesmo o frio nessa noite, mas foi por burrice minha, literalmente. Simplesmente mexe-se muito. Sim, uma dica que vos dou e que nos deram a nós durante a viagem, que é, vocês podem aquecer água quente lá no alojamento e então o que é que nós fazíamos? Nós enchíamos as nossas garrafas de água, olha, mostra aí. Nós enchíamos estas garrafas de água com água quente antes de ir para a cama e depois enfiávamos debaixo do saco de cama. Sim. E isto servia para nos aquecer durante a noite. Era muito fixe. Era muito frio nas tea houses. Pelo menos durante algumas horinhas tínhamos ali o saco de cama quentinho por causa da água quente. E depois, eu não sei se vocês sabem, as baterias dos vossos telemóveis e máquinas, sim, é outra questão, com o frio, descarregam mais rapidamente. Uma outra dica é vocês dormirem com tudo o que seja equipamentos eletrónicos, telemóveis, máquinas fotográficas, powerbanks dentro do vosso saco de cama. Porquê? Porque assim está mais quente, não é? Porque está em contacto convosco e não descarrega tão rapidamente. Sim. Porquê? Outra coisa, durante a montanha, durante o percurso, vocês não têm tomadas acessíveis para carregar os equipamentos. Nós levámos powerbanks e a nossa powerbank tem uma autonomia gigantesca. Sim, era 30 mil, acho que é 30 mil. Sim, mas a nível da autonomia, quantos dias é que aquilo deu? Deu para todos. Nós carregámos uma vez em Dingbosch. Carregámos uma vez? Sim, mas a bateria não estava descarregada, nós simplesmente carregámos para garantir. Por precaução. Sim, por precaução, para garantir que tínhamos durante todo o percurso. Sim. E cada vez que fazem esses carregamentos, vocês têm que o pagar. Claro. Portanto,
dica muito grande é levem powerbanks grandes. Mas tu queres dar as dicas, esse tipo de dicas e esses pormenores e coisas engraçadas que queres falar já neste episódio ou falamos no próximo? Falamos no próximo, mas pronto, isto foi só para dar aqui assim, fazer um pequeno teaser do que vocês vão então ver no próximo episódio, porque no próximo episódio nós vamos descrever como é que foi a chegada ao acampamento base do Everest, que lições aprendemos depois de termos feito esta aventura, o que é que nos arrependemos, o que é que mais gostamos, expectativas versus realidade. Portanto, malta, esperem pelo próximo episódio porque vai ter muito conteúdo, vão ter muitas dicas, como o Raul estava aqui assim a referir. Eu tenho várias. Exatamente. Sim. Portanto, malta, se já gostaram deste episódio, desta primeira parte da aventura pelo Everest, não se esqueçam de deixar o vosso like, comentar, subscrever o canal, seguir nas redes sociais se ainda não o fazem, principalmente no Instagram, catarinaferreira.pt. catarinaferreira.pt. Exatamente. Malta, e mais uma coisa, partilhem este vídeo se puderem nas vossas redes sociais, ajuda muito, ela está a começar, ok malta, por isso se vocês conseguirem fazer isso, fixe, é muito fixe, principalmente quando vocês estão a começar um projeto, não é? Vocês recebem, nós estamos a receber muito carinho da vossa parte, principalmente pessoalmente, mas se puderem, se não for um abuso da nossa parte, pedir-vos para partilharem nas vossas redes sociais, obrigado, okay? Porque ajuda muito mesmo, principalmente quem está a começar, e também nos motiva para fazer mais vídeos destes. Exatamente. Portanto, malta, vemo-nos na parte 2 deste vídeo. Tchau. Tchau.